Olá, em vídeos anteriores eu falei sobre as curvas de intensidade, duração e frequência, que são chamadas curvas IDF. Nós vimos que essas curvas IDF podem ser transformadas em equações IDF, né? Essas curvas são obtidas a partir de dados de estações pluviométricas que medem a chuva em intervalos menores do que um dia. Medem a chuva em intervalos de alguns minutos ou de algumas horas. Então, se você tem um histórico de pelo menos 30 anos, você pode, então, fazer cálculos de probabilidade sobre essas chuvas para diferentes durações, ajustar uma equação teórica de probabilidades e, a partir disso, então, construir as curvas IDF e, posteriormente, as equações IDF. Bem, a maioria dos locais não tem dados de chuva medido com intervalos menores do que um dia. Muitos locais nem têm medição de chuva. A gente pode fazer uma estimativa de equações, de relações IDF, ou seja, de estimativa de chuva máxima para intervalos menores do que um dia, se você tiver pelo menos uma informação de chuva diária, ou seja, se você tiver uma série histórica medida por um posto pluviométrico que faz o registro manual, né, um pluviômetro manual, você pode então recorrer a alguns métodos que permitem você fazer uma estimativa a partir de equações ou de correlações que existem entre as chuvas máximas com durações menores do que um dia. Então, eu vou mostrar aqui dois métodos para se fazer isso, muito conhecidos, o método de Bell e o método das relações de duração. O método de Bell. O método de Bell, ele associa uma altura pluviométrica, uma lâmina de chuva intensa, com duração T e período de retorno, o tempo de retorno TR, né? E a gente vai representar por isso daqui. É uma precipitação intensa com duração T e tempo de retorno TR, né? Com uma chuva intensa padrão de 60 minutos e 2 anos de tempo de retorno, que é P62. Né? Precipitação intensa com 60 minutos de duração e 2 anos de tempo de retorno. Então, ele estabelece uma relação entre essa precipitação, a precipitação com durações e tempos de retorno diferentes. Então, sabendo essa precipitação com tempo de retorno de 2 anos e 60 minutos de duração, você pode estimar outras precipitações intensas. Bem, o método de Bell, ele tem... existe uma equação que ela é válida para o globo todo, mas existem versões da equação de Bell que são adaptadas para uma determinada região. No Brasil, a gente tem essa equação aqui que representa as condições brasileiras e que pode, então, ser utilizada. Então, é uma equação que me dá a precipitação para uma determinada duração e tempo de retorno em função do tempo de retorno e da duração, isso, tempo de retorno em anos e a duração aqui em minutos. Você tem essas duas variáveis, o tempo de retorno e a duração, e ainda tem essa variável aqui, que é a precipitação intensa de 60 minutos de duração e 2 anos de tempo de retorno. Se você tem dados de um pluviômetro manual, o que você tem é precipitação de duração um dia, né? Você não tem essa precipitação aqui de 60 minutos e 2 anos de tempo de retorno. Mas se você tem dados de um pluviômetro, então você pode estimar essa precipitação 62 a partir da precipitação de um dia e 2 anos de tempo de retorno. Então, a precipitação de 60 minutos e 2 anos de tempo de retorno vai ser igual a 0,51 vezes a precipitação de um dia e 2 anos de tempo de retorno. Então, essa precipitação de um dia e 2 anos de tempo de retorno, você consegue determinar se você tiver uma série histórica de chuva, né, de um pluviômetro manual, de chuva diária. Então, esse é o método de Bell, essa equação bastante simples de ser aplicada. O outro método é o método das relações de durações. Esse método, ele se baseia em duas premissas, que existe uma tendência das curvas de probabilidade, de intensidade e tempo de retorno, de se manterem equidistantes, né? E
que para diferentes locais existe uma grande similaridade nas relações entre as precipitações médias máximas de diferentes. Essas duas premissas podem ser resumidas por essa equação simples aqui. Nós temos aqui a relação entre a precipitação com duração T1 e a precipitação com duração T2, que vai ser representada por R de T1 sobre T2. Essa relação ela é aproximadamente constante dentro de uma determinada região, dentro de uma área, em diferentes locais, ela se mantém constante, né? A relação entre as duas precipitações com diferentes duração. Então, existem tabelas que nos dão essas relações. E então aqui a gente tem uma tabela com valores de relações entre precipitações de diferentes durações, né, que são válidas para o Brasil. Então aqui nós temos as relações T1 sobre T2, são as durações. Então existe a relação entre a precipitação de 5 minutos e a de 30 minutos. 10 minutos e 30 minutos, 15 minutos e 30 minutos, e isso vai até a relação entre 24 horas e a precipitação de um dia. Então, esses valores aqui, entre essas precipitações, se mantêm mais ou menos constante dentro do território das bacias no Brasil. Então, e essas relações, elas são constantes desde que você considere um mesmo tempo de retorno. Então, a gente pode usar então, essas relações aqui para fazer estimativa. Se você tem a precipitação de um dia, então você pode, a partir dela, obter a precipitação de 24 horas. Tendo a de 24 horas, você pode obter a de 12 horas, ou 10, ou 8, ou 6, ou 1 hora, e assim por diante. Estamos aqui no Excel, então vou mostrar um exemplo usando dados de um exemplo que eu já fiz anteriormente, outros vídeos. Tem o registro de chuva máxima diária, né, anual, de um posto pluviométrico, que tem, ao todo, são 75 valores de chuva máxima diária. Né? Nós calculamos a probabilidade para esses dados, colocamos em ordem decrescente, calculamos probabilidade, calculamos os tempos de retorno para esses dados. Depois disso, nós calculamos o logaritmo neperiano dessas precipitações máximas, calculamos a média, o desvio padrão e ajustamos a distribuição log normal a esses dados. Então, fixamos aqui os tempos de retorno e calculamos a probabilidade e aplicamos a equação aqui do Excel, inv.log normal, para poder calcular o valor da precipitação máxima para diferentes tempos de retorno. Então nós obtivemos esse gráfico aqui que mostra os pontos são os dados observados e os valores estimados de tempo de retorno, né? E a linha vermelha representa os valores calculados pela distribuição log normal. Então a gente vê que a distribuição log normal representa bem esses dados observados. Então, eu vou fazer os cálculos aqui utilizando os valores calculados pela distribuição log normal, apenas para facilitar os cálculos aqui. Então, temos a seguinte pergunta aqui. Baseado, então, nos dados de precipitação máxima diária desse posto, qual é a precipitação máxima de duração 30 minutos e 20 anos de tempo de retorno? Então, eu tenho a chuva diária e quero estimar a precipitação máxima para a chuva de 30 minutos e 20 anos de tempo de retorno. Muito bem, então o que nós queremos é a P30-20, ou seja, a precipitação com 30 minutos de duração e 20 anos de tempo de retorno. Vamos calcular primeiro pelo método de Bell. A equação é essa daqui. Muito bem, nós precisamos primeiro determinar qual é a precipitação máxima de 1 dia e 2 anos de tempo de retorno. Essa precipitação nós podemos tirar aqui dos valores calculados pela distribuição log normal.
Então, a primeira coisa que nós temos que determinar é a precipitação de um dia e 2 anos de tempo de retorno. Essa precipitação vai ser igual, vamos, tamanho, vai ser igual, a gente vai tirar isso aqui dos dados que nós temos da precipitação de um dia. Então, estimado pela distribuição log normal, para 2 anos de tempo de retorno, nós temos o valor de 69 milímetros. Então, vai ser igual a 69 milímetros a precipitação de um dia e 2 anos de tempo de retorno. Muito bem, agora tendo essa precipitação, calculamos a P 62. 60 minutos e 2 anos de tempo de retorno. Ela vai ser igual a 0,51 vezes 69. Então, vai dar 35,2 milímetros. E agora, então, nós podemos determinar qual que é o valor da P 3020. Qual que é o valor? Vai ser igual a 0,31 vezes ln do tempo de retorno. Qual é o tempo de retorno? 20 anos. Então, 20 mais 0,7, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 0,38, vezes a duração. Qual que é a duração? 30 minutos, elevado a 0,31 menos 0,39 e vezes a P62, que é 35,2. Então, isso resulta em uma precipitação máxima para 30 minutos e 20 anos de tempo de retorno de 40,2 milímetros. Agora vamos fazer o mesmo cálculo usando as relações de durações. Então, para fazer o cálculo pelas relações de duração, nós começamos sempre determinando a precipitação de um dia com o tempo de retorno que a gente quer. Então, a gente quer com um tempo de retorno de 20 anos. Então, o que a gente tem que determinar primeiro é a precipitação de um dia e 20 anos de tempo de retorno. Esse é o primeiro valor que nós temos que obter. Então, essa precipitação ela vai ser igual, deixa eu ver onde que está, 20, aqui essa coluna M é o tempo de retorno, 20 anos de tempo de retorno, e o que a gente tem é esse valor aqui, 20 anos de tempo de retorno, 132 milímetros. Então, igual esse valor aqui, 132,2 milímetros. Agora, tendo a precipitação de um dia e 20 anos de tempo de retorno, vamos usar a tabela das relações de duração para poder fazer os demais cálculos. Tendo de um dia, nós calculamos primeiro a de 24 horas. Então, a gente vai calcular o próximo valor, é precipitação de 24 horas e 20 anos de tempo de retorno, dividido pela precipitação de um dia e 20 anos de tempo de retorno, é igual a quanto? É igual a 1,14. Portanto, se essa relação é isso, então a gente pode tirar daqui que a precipitação de 24 horas e 20 anos de tempo de retorno, ela vai ser igual, aqui vai ser igual a precipitação de um dia e 20 anos de tempo de retorno, vezes 1,14, dá 150,7 milímetros. Muito bem, agora, tendo a de 24 horas e 20 anos de tempo de retorno, nós podemos ir para a de 1 hora. Então,
A precipitação, eu posso fazer o procedimento mesmo, a precipitação de 1 hora e 20 anos de tempo de retorno vai ser igual ao que? A de 1 hora dividido pela de 24 horas dá 0,42. Para saber a de 1 hora e 20 anos de tempo de retorno, eu faço a de 24 horas vezes 0,42. Então vai dar 63,28 milímetros de 1 hora. E aí, finalmente, a precipitação de 30 minutos e 20 anos de tempo de retorno vai ser igual aqui. A relação entre 30 minutos e 1 hora é 0,74. Então, para saber a de 30 minutos, eu faço a de 1 hora vezes 0,74. Então, vamos só formatar aqui. Então, a precipitação de 30 minutos e 20 anos de tempo de retorno, ela me dá 46,83 milímetros. Então, que deu 46,83 pelo método das relações de duração e pelo método de Bell deu 40,2 milímetros. Ou seja, tem uma diferença entre eles, né? Isso é normal de acontecer, mas vão dar resultados que são, em termos de magnitude das precipitações, vão ser semelhantes. Então, você pode calcular pelos dois métodos e usar um critério para escolher, como, por exemplo, escolher aquela que deu um valor maior, né, para ser mais a favor da segurança. Então, é um critério que você pode adotar. Tá? Então, esses são os dois métodos. Aí você pode fazer para outros tempos de retorno, para outras durações, mas precisa pelo menos de dados de chuva diária.